A nascente do rio Coa está assinalada num grande bloco de pedra, por cima de um ténue fio de água que corre a partir das rochas. Deixa um rastro de umidade entre plantas rasteiras e pedras soltas e logo a seguir deixa-se de ver. O acesso à nascente do rio Coa é relativamente fácil e agradável de fazer. A povoação espanhola vizinha é Navas Frias. Na parte portuguesa, a mais próxima é Foios. Consegue-se ver da nascente do rio, como também Val de Espinho e o Planalto até Sabugal, o percurso que o Coa vai fazer. É na entrada de Foios que se volta a ver o rio, conforme descreve José Leal. O rio Coa basicamente só se vê ali a nascente, depois infiltra-se e começa a ver-se aqui ligeiramente a 500 metros, é que se torna a ver que há aqui uma piscinazinha ao natural aqui em baixo. É na entrada de Foios que se volta a ver o rio, que é ainda uma criança, vai ganhando força e caudal com outros afluentes e segue depois por um percurso por regiões com pouca densidade populacional. A maior parte do percurso inicial é por lameiros e em alguns lugares a água do Coa é uma dádiva para as comunidades locais, muitos imigrantes que regressam no verão e também para turistas. As praias fluviais são muito agradáveis, idílicas, como por exemplo em Rampola do Coa ou em Valdiegues, ou então extensas e com relva, como por exemplo em Badamalos. Neste percurso, por onde passa a grande rota do Coa, um dos lugares históricos mais interessantes é a Ponta de Sequeiros, uma estrutura fortaleza que assinala a fronteira entre Portugal e o Reino de Leão até ao Tratado de Alcanísas. Não muito longe fica o castelo de Vilar Maior. É uma das fortalezas que passou para território nacional. O mesmo se passou por outros castelos que o rio Coa é vizinho, como por exemplo o Castelo Melhor. No entanto, ainda hoje continuam algumas marcas de uma identidade comum que anula as fronteiras, como sublinha o arqueólogo Tiago Ramos, autor de um estudo sobre o povoamento desta região. A população local, desde o Sabuel até Figueira, por exemplo, de Castelo Rodrigo, tem certos traços de identidade mais unitários. O interessante é, por exemplo, eles ainda usam certas palavras, claramente são castelhanas, ainda hoje se nota, em vez de dizerem, por exemplo, rua ou um beco, dizem caleja, de calejeros e algo assim. Entretanto, algumas palavras ainda se notam e aquela identidade de estarem sempre ligados mais à Espanha, a questão das capeias e dos touros. Outro registro na região do Ribacoa e que nesta altura ainda se pode ter a sorte de ver é as amendoeiras em flor. Nos seus 135 km de extensão, o rio percorre zonas quase selvagens, o que preserva a pureza da água. Na parte final, chega mesmo a atravessar a reserva natural da Faia Brava. A vida selvagem com cavalos e aves pode ser contemplada de um miradouro, onde também se vê a profundidade e a dimensão do Val do Coa. Há um caminho que se pode fazer sem dificuldades, como conta Marco Ferraz. É chamado o Trilho dos Biólogos, que são cerca de 2,5 km e esse trilho pode ser visitado em autonomia, com um mirador interessante sobre o Val do Coa. Estamos ali também dentro da habitat da águia real. Também há um outro abutre, que é o britango ou abutre do Egito, também pode ser observado durante esta caminhada. 17 km antes da Foz, o Coa notabiliza-se ainda por fazer parte do Património Mundial classificado pela Unesco devido aos vários núcleos de gravuras rupestres. É do mirador do museu que podemos ver o trajeto final do rio Coa antes de se juntar ao Douro. É fabuloso olhar na parte de cima do museu, acaba por ter uma paisagem maravilhosa. Para além da sugestão de João Paulo Lucas, outra possibilidade é descermos até à ponta da famosa Nacional 222 e observarmos daí a Foz ou então no antigo apiadeiro do Coa, que tem uma vista magnífica.